Sexta-feira, 14 de fevereiro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Nova Iguaçu reclamam do descaso da prefeitura. Na chuva não pode sair, no sol muito menos, que é poeira, criança sofrendo com bronquite e ninguém faz nada pela gente. Você vai ver também a sua participação no programa e uma entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Um Fala Baixada também especial, porque nós vamos conversar daqui a pouco. Já está aqui com a gente nos estúdios da CNT, o deputado federal Daniel Silveira. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Mas antes, você vai ver, numa reportagem do Márcio Garçoni, o que está acontecendo na cidade de Nova Iguaçu. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, o Fala Baixada chegando na Rua dos Papagaios, em Santa Rita. E assim que nós chegamos, os moradores já foram para cima do carro do Fala Baixada para falar o seguinte: Santa Rita está completamente abandonada pela prefeitura. As necessidades nossas aqui é referente a saneamento básico. Rua sem asfalto, mato, lixo, descaso, criança, foco de mosquito, porque tudo vem na parte do saneamento básico. Eu vou conversar com o morador aqui agora, Mauro, que assim que a reportagem chegou, ele estava fazendo um serviço que a prefeitura tinha que fazer. E aí, já que a prefeitura não faz, você acaba fazendo, né? Eu moro aqui há 34 anos e essa rua aqui sempre foi isso aqui, até pior. O bueiro aqui estava aberto, eu puxei o mato aqui, estava tampado de mato, não dá nem para uma criança ver. Só se a criança vem correndo, ela cai dentro do bueiro, se machuca. Aí só vão fazer alguma coisa depois que acontecer, porque toda vez é isso, tá a mesma coisa. Vamos pontuar mais uma coisa, Humberto. A falta de asfalto na Rua dos Papagaios. É uma das ruas que consta como asfaltadas, acho que mais de 10 anos que ela consta como asfaltada. E eles alegaram que só tem como mudar asfaltar essa rua se eles conseguirem mudar o nome da rua. Choveu, irmão, acabou a rua. Não tem rua, não sabe se é rua, não sabe se é rio. Esgoto volta para dentro de casa. A minha casa, toda vez que chove, enche de água, estraga meus móveis e tudo. Eu tenho uma pessoa idosa dentro de casa com problema de saúde. Tive que fazer uma barragem dessa altura no meu portão, né? Inclusive até caí lá do lado de fora, por causa da barragem, não estou acostumada ainda, né? E a gente não tem o que fazer aqui. Eu não nasci cego, eu fui acidente de trabalho e hoje em dia eu sou um cego total. Mas essa rua aqui é uma rua que uma dificuldade para mim é muito difícil, porque quando chove eu não posso ir para o meu estúdio, que é onde eu estudo aula de percussão, teatro, eu tenho que ficar em casa por causa da lama, entendeu? Aí é muita dificuldade para mim sair daqui, para pegar lá na pista a condução, para mim sozinho não tem como. Outra coisa também, Mauro, que eu queria mostrar para você é o seguinte: aqui foi feita uma pracinha, que tem aqui um parquinho, mas o que a gente observa aqui é a falta de manutenção nessa que seria uma pracinha. É um descaso total, como todos podem ver, lixo, mato, não tem asfalto, a gente fica dessa maneira aqui, na chuva não pode sair, no sol muito menos, que é poeira, criança sofrendo com bronquite, com tudo que tem direito, é esse descaso aí que vocês podem ver, e ninguém faz nada pela gente. O IPTU chegou, né? O IPTU chegou, morador de 55 anos, aqui no pedaço, quando chove, para você atravessar de um lado para o outro, tem que botar bolsa de plástico nos pés. 1 bilhão aqui, ó, saiu para Nova Iguaçu para consertar isso aqui. O que é que eles estão consertando? Só o bolso. Meu irmão, 2020 tá aí, entendeu? Aí chegam aqui, parece que tem uma cabeça de touro aqui, ó, depois dessa praça aqui, que para atravessar para lá, ninguém atravessa. O asfalto chegou lá na frente, chegou aqui também, na saída do túnel ali, parou. Ninguém fez mais nada, mas a verba saiu. Gente, eu fico indignado com isso, sabia? Lá em Nova Iguaçu, o prefeito, com licença da má palavra, Rogério Lisboa, esteve ali no bairro todo, inclusive nessa Rua dos Papagaios. Esteve como um papagaio falador. Falou, prometeu que não podia entregar. E sumiu, como um papagaio, saiu voando e não voltou. Tem data certa para voltar daqui a pouco, perto das eleições.
E o que ele vai vir fazer de novo aí no seu bairro, na sua rua? Pedir seu voto. Você que acreditou nele. Não estou pedindo para votar nem para não votar. Só estou pedindo, não só para ele, mas para todos os prefeitos, uma avaliação dos eleitores. Faça a partir de agora uma avaliação do desempenho do prefeito da sua cidade. Vê se valeu a pena votar nele. Se você considerar, meu amigo, minha amiga, se considerar que o prefeito da sua cidade está fazendo um excelente governo, que a saúde está indo maravilhosamente bem, que a educação, todos na escola, que não falta creche, tudo que o prefeito prometeu na campanha e não cumpriu, se o senhor acha que ele está cumprindo, vote nele para mais um mandato, 4 anos, tá? Agora, se considerar o contrário, escolha outro. Observe que tem candidatos disponíveis, tem candidatos do bem, tem outras pessoas. E ainda que depois esses do bem se revelem do mal, você não vai estar como eu, que voto em Mesquita, não vou estar com a minha consciência pesada, né? Votei no Jorge Miranda. Tem um amigo meu que diz sempre, e às vezes eu repito aqui, ô Mauro, votou no capeta, agora aguenta a labareda, meu irmão. Você votou. E nós é que elegemos essa gente. Se o prefeito é pilantra, se o prefeito é ladrão, se o prefeito é incompetente, se o prefeito é despreparado, se o prefeito é enganador, ele nos enganou. Ele, um timaço, que se você olhar na prefeitura, todos com cargos na prefeitura e poucos trabalhando. Vamos prestar atenção, em Nova Iguaçu, nesse caso aí do bairro Santa Rita, na Rua dos Papagaios, viu o povão revoltado. E o pior da revolta, o pior que a gente sempre mostra aqui, o prefeito tem a cara de pau de mandar para a casa da gente, para a casa das pessoas, esse carnê do maldito IPTU. Sinceramente, eu abro a porta lá de casa quando eu olho, se não tiver atuação da prefeitura, eu não pago essa porra. Não pago, não pago. Vou pagar lá, não é que não vou pagar nunca. Não tem pressa para pagar, não estou incentivando a você não pagar o tributo que é devido. Muitas vezes nem é devido, porque o cara manda para nossa casa o carnê do maldito IPTU, quer que a gente pague, e a gente nem sabe para onde vai esse dinheiro. Então não tenho pressa. Vou pagar lá em janeiro do ano que vem, ou em dezembro, ou vou fazer um parcelamento, vou dar meu jeito. Agora, botar o dinheiro... Tem gente que tira o dinheiro da comida, muitas vezes do remédio, do botijão de gás, para pagar um carnê do IPTU. Não faz isso não, faz isso não. Olha para onde está indo o seu dinheiro. Olhe, preste bastante atenção. Temos 2 zaps aqui, mandados por nossos colaboradores. Esse que você vai ver agora é da Estrada da Boa Sorte, com muita lama e mato. Boa Sorte é o nome da estrada, Estrada da Boa Sorte. Na Cidade do Cinema, em Magé. Final de zap 4663. Põe na tela. Há um ano atrás eu mostrei essa filmagem para vocês. Eu estou falando aqui do bairro Cidade do Cinema, em Mauá. Há um ano atrás, só piorou as coisas. O nosso prefeito Tubarão não fez nada de melhoria, nenhuma pavimentação. Tá horrível isso aqui, devido a essas chuvas, Mauro. Olha como é que está isso aqui, ó, horrível. O mato tá entrando dentro da rua, não tem uma manutenção de nada aqui. Estamos abandonados, mas o carnê do IPTU, Mauro, já chegou. O carnê do IPTU já chegou e eu já paguei. Para cobrar imposto, eles são rápidos. Mas você vai vendo aqui, eu estou passando aqui e vocês vão vendo aqui. Eu estou dentro do meu carro, estou filmando para vocês verem como isso aqui está abandonado. É mato do lado, mato do outro, não tem manutenção, não tem nada. Triste demais, né? Muita irresponsabilidade pública. Esse prefeito Tubarão tinha uma grande esperança que ele ia ter compromisso com a nossa gente, compromisso com o povo de Magé, mas foi exatamente o contrário. Impressionante. Tem lá em Magé um procurador que desgraçadamente leva o mesmo nome que o meu, procurador Mauro Gomes. Na minha cabeça ele já estava preso. Outro dia eu tive em Magé, falei, e aquele procurador Mauro Gomes? Já saiu da cadeia? Falei, não, ele não foi preso não. Continua mandando muito aqui em Magé. Ai, meu Deus do céu. Um lugar que tem um procurador cheio de bronca, respondendo. Se não está respondendo, vai responder. E o prefeito continua mandando. Ou o prefeito sabe e o mantém, não é isso? Ou o prefeito está sendo enganado
E aí o cara vai se agigantando. Chegou o ponto desse procurador falar, que tubarão nada, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda é comigo. É triste, né? Em qualquer lugar do mundo, aqui que eu vou falar, em qualquer lugar do mundo, esse tipo de gente já estaria em cana. Aqui continua solto, tirando onda com a nossa cara. Com a nossa não, quando dou confiança para ele, né? Brincadeira. Ó, gente, tem mais um zap aqui. Chuva causa alagamentos e goteiras na Escola Municipal Castelo Branco. Sabe aonde? Na terra da doutora Tayana, lá no bairro BNH em Mesquita. Quem mandou foi do final de zap 4010. Põe na tela. No final do corredor agora. Tentando tirar daqui, ó. Aqui é a sala, ó. Essa é a sala e aqui é o corredor. Mas pelo volume aqui da água, aqui é a sala do final do corredor e aqui é o corredor que eu tô jogando lá pra fora. Olha o fogão, pegando direto. Aqui é em cima do fogão. Tudo cheio d'água. Porra, o pessoal trabalhou pra caramba, deixou tudo, ó, dentro do fogão. Não sei se veio pelo teto, não sei, cara. Porque aqui ele tá com uma infiltração danada, isso aqui é dentro do refeitório. Ó. Tudo, parede. Tudo ferrado nessa escola, conheço bem a Escola Municipal Castelo Branco, ali no bairro BNH, um dos mais bacanas, né? Melhores, um dos melhores bairros da cidade de Mesquita. Na minha opinião, todos os bairros de Mesquita são melhores. O que falta melhorar é exatamente a gestão pública. E olha que o prefeito Jorge Miranda ganhou a eleição dizendo que a cidade precisa de um gestor. Eu sou empresário, não preciso disso, não preciso daquilo. Acaba fazendo um governo de bosta, né, gente? Terceirizou a prefeitura para aquele Ricardo Lucena, para o irmão Renato, agora para o irmão do Ricardo Lucena. Os irmãos Lucena estão quase saindo na porrada para ver qual dos dois vai ser o candidato a vice-prefeito do Jorge Miranda. Olha isso, meu Deus do céu. E o povão não quer saber de nada, não. E a escola caindo aos pedaços, tá? Caindo aos pedaços, você está vendo aí. Eu queria que alguém da prefeitura, eu sempre convido o Jorge Miranda para vir aqui, eu pessoalmente não tenho absolutamente nada contra eles. Meu problema é com o que eles fazem depois que sentam lá na cadeira de administrador dos negócios públicos. Aí está mexendo com o nosso dinheiro. Eu moro lá, não moro mais lá, mas tenho a nossa cidade de Mesquita no coração. Vou quase todos os dias lá. Quem é de Mesquita sabe. Tem carinho especialmente pela cidade de Mesquita. Agora, sinto uma tristeza muito grande quando eu vejo essa gente mandando no dinheiro da gente. Não dá, né? Hein? Alô, Mesquita, vamos acordar. Pô, enquanto é tempo, faça uma avaliação. Eu peço sempre, faça uma avaliação. Se acha que esse Jorge Miranda, o grande administrador, gestor, empresário, está fazendo um bom governo, está fazendo um bom governo para ele, né? Impressionante, né? E olha que o Ministério Público ali fica colado na prefeitura, fora do lado. Se chegasse a olhar para lá, ver logo ali a prefeitura. O Ministério Público tem ajudado muito toda a nossa Baixada Fluminense, o estado todo. Aliás, a instituição que seguramente mais trabalha, mais apura, mas muitos outros órgãos poderiam atuar ali em Mesquita, né? Controladoria Geral da União, vem recursos federais da saúde, da educação, e está indo para onde? Quando eles começam a apurar, já acabou o mandato do sujeito, aí para até achar eles, tem aquelas duas palavrinhas mágicas que foram incluídas no ordenamento jurídico brasileiro pelos nossos legisladores. Tem um parlamentar aqui, vou até perguntar isso daqui a pouco, eu vou perguntar ao deputado. Aquelas duas palavrinhas chamadas cabe recurso. Aí esses caras saem do governo, especialmente do Poder Executivo, mas como cabe recurso, eles estão sempre cabe recurso, e ninguém vai preso. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver com a gente, vai acompanhar com a gente uma entrevista com o deputado federal que já está aqui com a gente, Daniel Silveira. Vou conversar com ele daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia,
atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Vamos conversar agora com o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, deputado Daniel Silveira. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra, um orgulho muito grande poder conversar com o senhor sobre os problemas do estado e do nosso Brasil também. Eu que agradeço o espaço. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos bater esse papo aqui para a gente poder talvez clarificar algumas dúvidas até da sociedade. Boa. Deputado, o senhor foi eleito pelo PSL, Partido do Presidente da República. Exatamente. Que hoje já se desligou do PSL e fundou um novo partido, Aliança. Logo, a minha primeira pergunta. O senhor acompanhou o presidente ou o senhor permaneceu no PSL? Bom, então, primeiramente, o Aliança nasce pelos nossos atos de querer transparência pelo partido, pelo PSL. Acabou gerando uma divisão no partido e, evidentemente, eu e outros deputados acompanhamos o presidente, até porque o nosso objetivo político era justamente modificar o Brasil. Eu acabei acompanhando os quadros que o senhor passou aqui na tela. O município de Nova Iguaçu e tantos outros que são totalmente abandonados pela gestão pública, pela administração pública. E isso vem de um problema que, na verdade, é um problema patológico, né? Parece que é uma endemia. Foi invadindo todas as parcelas sociais, todos os setores públicos e nada era feito, porque tinha aquele costume de se rouba, não faz. Né? Ou então implantou-se na sociedade rouba, mas faz. Isso também não pode existir. A sociedade precisa compreender que quanto mais ela for fiscalizadora de quem ela colocou lá, quem colocou lá para representá-la, então nós teremos com certeza uma sociedade muito mais politizada e essa é toda a diferença que nós precisamos. Então, por esse sentido, acompanho o presidente, sou eleitor dele desde 2006, sou eleitor do Flávio Bolsonaro desde 2003, quando ninguém nem conhecia, na verdade, são meus amigos. E eu tenho um ideal político que é diferente desses grupos hegemônicos de poder aí há 4 décadas. Então a gente luta contrário a isso. Então por isso acompanhei o presidente. Muito bem. Então o senhor vai, na primeira oportunidade que a lei permitir, o senhor vai para o Aliança? Claro. Sou um dos fundadores, assim, então não tem porquê não. Muito bem. Eu queria lhe perguntar, já que o senhor citou que é amigo da família Bolsonaro. Sim. Como é que o senhor vê essa insistência tendo como alvo especialmente o senador Flávio Bolsonaro? Sim, eu vejo, para mim é muito claro, é muito evidente, é uma engenharia social profunda. A grande mídia, que não tem compromisso com a verdade, eles procuram algum calcanhar de Aquiles e geram essa narrativa. O marqueteiro nazista, Paul Joseph Goebbels, ele tinha 11 itens que ele mantinha, uma cartilha de indução de pensamentos, pensamento por infusão. A mídia ela alcança a casa de todos os brasileiros e ela vende uma narrativa que ela é replicada inúmeras vezes. E quando isso acontece, a gente acaba perdendo o senso crítico, porque se todos os lados falam aquilo ali, logo se torna uma verdade. Né? Tem uma máxima, até nazista também, uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Para mim, uma mentira dita 1000 vezes continua sendo uma mentira. É a questão do despertar social. Quando as pessoas entendem, compreendem que nem tudo aquilo que lhe falam é verdade, você passa a analisar por fora daquela bolha que as pessoas se prendem. É onde as pessoas são vítimas de políticos corruptos, são prefeitos que são péssimos gestores, muitos extraviam, vamos colocar aí 78% a 80% dos prefeitos não têm compromisso com o município. E se no município não tem compromisso, evidentemente a nível Brasil, são mais de 5 mil municípios, são muitos municípios, e querendo criar mais, é algo rentável, e as pessoas têm que ter o compromisso com o voto. Não adianta você querer a sua calçada na frente boa porque tu vendeu o teu voto, e o teu vizinho não tem. É claro que isso vai se alastrar durante anos. Você tem que recuar, entender que nenhum prefeito que entrar agora em 2020 fará milagres. Não existe, pessoal,
é uma fórmula mágica. Você colocando um prefeito hoje, você tem que levar em consideração que durante anos uma gestão foi ruim e se perdeu durante muito tempo tanto a compaixão quanto o compromisso com a res pública. E quando isso acontece e a sociedade fica submissa a isso, você não consegue. O Flávio não é diferente. O Flávio teve um problema em seu gabinete que não estava relacionado a ele. Eu conheço a história em detalhes, não vou entrar nessa seara porque eu vou ter que explicar tudo, vai demandar muito tempo. Mas o Flávio, ele é inocente. Tá? É como se eu tivesse alguém em meu gabinete que acabasse usufruindo do gabinete para atender seus interesses pessoais. E claro, isso vai respingar em quem? No deputado Daniel Silveira, porque o gabinete é o gabinete que eu comando. E a mídia aproveitou isso, a mídia totalmente sistematizada, contra o Jair Bolsonaro, que é contra o sistema. Falaram, atacar o Bolsonaro não tem, porque já saiu na mídia que ele não se mete em nada. Vamos atacar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que por acaso é senador. E o Flávio não estava acostumado também com essas pancadas da mídia constantes. E aconteceu que descobriram ali um meio de tentar enfraquecer o presidente, a figura do presidente. Essa é toda a questão. E a sociedade, a verdade vai aparecer. Né? A PF já disse que não tem materialidade no caso, por exemplo, da lavagem de dinheiro, da rachadinha também, ele não está envolvido, né? Embora seja muito comum. Então eu defendo muito o Flávio Bolsonaro, sempre vou defender porque eu sei a história de fato. Muito bem. O senhor falou sobre prefeitos e gestores públicos que têm um costume antigo de enganar a população. Mas a população também aceita ser enganada, de certa forma, né? Absolutamente. Eu às vezes creio, por exemplo, o senhor é de Petrópolis, né? Isso. Talvez a mais bela cidade da região serrana. Sim. Ali também a gente percebe que a safra de políticos da região serrana, de Petrópolis especialmente, também não tem sido boa. Não é muito diferente do resto do estado e da maioria dos políticos do Brasil, você acha? Completamente. Não é diferente. A minha cidade, por exemplo, ela arrecada mais de 1 bi anualmente, proporcionalmente. Eu vou comparar com Nova Iguaçu, porque eu acabei vendo ali a chamada. Nova Iguaçu tem em torno de 800 mil habitantes, né? Mais ou menos essa... Quase 1 milhão, Quase 1 milhão. A arrecadação é próxima da minha cidade, que tem 300 mil. Ou seja, proporcionalmente, a minha cidade arrecada muito mais. E se você não... Nova Iguaçu é uma cidade que ela é muito abandonada, né? É um município muito abandonado. Então, para você transformar aquele município em um município bem aparelhado, vamos colocar que é um município completo, vai demandar mais tempo e mais dinheiro. E quanto mais a população não conseguir eleger uma pessoa que tenha decência e que essa pessoa passe o bastão para que o próximo gestor continue o que estava dando certo e não crie ou invente coisas novas, não tem fórmula mágica. Eu não vou chegar como prefeito, o que não é minha intenção, é ser candidato a prefeito, chegar à gestão pública e falar, olha, vou inventar a roda aqui. Você tem que pegar aquilo que deu certo, adaptar, absorver e levar à frente. Não adianta você querer criar mais um elefante branco, gastar mais dinheiro público e não concluir, e o outro também querer fazer o seu nome. Se pega aquilo que está dando certo, é uma corrida de bastão e dê continuidade. Daqui a 20 anos, e sendo otimista, com certeza você olha para trás e vê uma evolução do município e, obviamente, do Brasil. Mas eu sou a favor da inovação? Totalmente. Inovação tecnológica. Totalmente. Com jovens participando. Sim. Né? Com gente realmente comprometida com a cidade. É isso que o senhor está dizendo, né? Não é? Claro. As velhas práticas, essa tem que ser eliminada. Eu penso assim, não sei como pensa. Eu penso o seguinte, a minha utopia, vamos colocar assim, é se todo político que fosse envolvido em corrupção, imediatamente ele fosse afastado, com a perda de todas as funções, com a perda do seu mandato, e principalmente que, caso comprovada a sua culpabilidade, ele não tivesse 8 anos e uma eleição. Logo na primeira instância ou na segunda? Na primeira, que segunda. Sim. Olha só, se um inquérito for bem instaurado, evidentemente existe materialidade suficiente para você manter robusta aquela sua tese. Se é bem robusto, você afasta o político sem vencimento. Essa é a minha utopia. Sem vencimento, e aí então outro assume. Até aí tudo bem. Teve a materialidade e foi comprovado a culpabilidade, preso imediatamente, sem recurso, né? Não há mais recurso, vamos colocar, há recurso? Não há mais recurso. Então aquela história do cabe recurso? Não pode mais existir, porque a judicialização no Brasil foi prostituída. Nessa semântica da palavra, prostituição da judicialização. Porque tudo é justiça e tudo são recursos. Você vai até a última instância, você chega ao Tribunal Superior, que nem deveria se intrometer em assuntos como esse. O STF está ali para julgar o que é constitucional ou inconstitucional. Mais nada, ele não tem que se meter nessa seara.
E o político ele tem que ser afastado imediatamente, culpado, preso e quando solto, quando for libertado, não se candidatar, ser proibido permanentemente de se candidatar ao cargo público, porque isso desencorajaria. Né? A expectativa da pena ela vale mais do que a própria pena. Eu defendo muito isso em toda fala que eu exponho, porque quando você tem impunibilidade, o político é blindado. Né? Ele comete, o artigo 53 da Constituição, por exemplo, garante a deputados e senadores a inviolabilidade. Ou seja, pelas palavras, opiniões, votos, até aí tudo bem, porque você está defendendo um campo eleitoral e interesse público. Agora, a partir do momento que eu intervir na coisa pública a fim de me favorecer economicamente, eu tenho que ser afastado e não posso mais trabalhar na coisa pública, não tem sentido mais. Né? A legislação ela é frágil e ela é muito mal elaborada, quer dizer, na verdade ela não é mal elaborada, ela foi bem elaborada por alguns canalhas que querem manter um mecanismo no poder. Então, gente do Poder Judiciário, ouvindo vários desembargadores, juízes, eles alegam que o problema não está no Judiciário, que cumpre a lei elaborada, né, criada e aprovada pelo Poder Legislativo. Sim. Então ele está dizendo que são deputados e senadores. Uhum. E aí eu fico olhando, eu não sei se o senhor concorda, é que muitos deputados e senadores que têm sérios e graves problemas, né, o deputado que cheira, ou o senador também, ou tem um filho, ou tem um problema de trânsito, eles elaboram a lei primeiro pensando neles e nos seus, e lá, muito depois, se tiver alguma oportunidade, o povo que pegue uma carona nessa lei que me protegeu. Exatamente. Eu vejo dessa forma. Então, quando eu me vejo agora diante de um deputado federal que fala como a gente, que entende, que enxerga como a gente, é um alento, sabia, deputado? Sinceramente. Obrigado. Porque não é muito comum a gente conversar com um parlamentar que fale claramente o que pensa, que aliás é um outro item, parece que é um defeito do político. Ele é de um jeito e de outro também. Né? É impressionante isso. Não sei se o senhor concorda que o legislador faz a lei para se proteger. É aquilo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso. Não é isso? Então, ele chega a uma casta de poder, são 513 parlamentares, né? Deputados federais a nível Brasil. Primeiro que eu acho um número elevado. Não tem necessidade de tantos administradores, legisladores a nível Brasil. Mas claro que isso é uma utopia também. A gente conseguiria modificar isso com uma emenda constitucional ou uma nova Constituição, que eu defendo uma nova Constituição. Nossa Constituição é socialista, as pessoas às vezes não percebem isso. É a minha área acadêmica do direito, então eu posso falar com clareza. Quando você analisa todo o artigo, o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, a população acaba ficando entusiasmada. O Estado paternalista, que já é um Estado totalitário, se é paternalista tem que ceder tudo, a sociedade tem que compreender que isso não é tudo. Né? Você precisa batalhar. Quem vai para os Estados Unidos não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, não tem regalias. Você tem que trabalhar. Você é bem remunerado, mas trabalha. Né? Aqui no Brasil, a Constituição ela maqueia toda essa impressão que se dá. As pessoas olham a Constituição e falam, olha, eu tenho direito a tudo isso. Enquanto, por outro lado, os políticos se blindaram de forma severa, onde eles são intocáveis e se mantinham em grupo. São decanos na casa. Eu defendo sim que o deputado ele precisa se reeleger e o senador também, porque o processo legislativo é moroso. Então, fatalmente, meus projetos eles vão atravessar a minha legislatura. Antes mesmo que eu termine o mandato, dificilmente será aprovado em ambas as casas. Pode acontecer, mas difícil um deputado ter mais de 2 projetos aprovados em uma legislatura. E se entra um outro deputado contra a vertente, não vai dar continuidade àquilo. E o processo moroso diz que se eu não for reeleito, o meu projeto de lei ele é arquivado, mesmo aprovado nas comissões que foram necessárias, mesmo em plenário. Se ele foi arquivado, ele não pode ser desarquivado pelo deputado que foi eleito. Ou seja, tem que atravessar tudo de novo, fazer um próximo àquilo para que eles sejam apensados e dê-se, então, essa continuidade no processo. Fica perdido. Tudo se perde. Então, demora-se muitos anos. Então, o que precisa é a não reeleição no Executivo só por 2 mandatos e, principalmente, a sociedade compreender, caramba, esse cara não atendeu a expectativa. Claro que ele não vai fazer milagre, mas acompanhe o político de perto. Tu não adianta tu levantar uma bola sem saber fazer embaixadinha. Não adianta tu ser vamos colocar que você é um inquisidor. Eu vou julgar, aponto o dedo, tenho um culpado, mas se você não sabe se está sendo feito. Então, para cobrar você tem que saber. E viu que não foi feito, descarta o cara.
Deputado, eu queria pedir licença ao senhor por alguns segundos para o nosso break, nosso intervalo, e daqui a pouco vamos voltar a conversar com o deputado federal Daniel Silveira. Eu vou perguntar, viu, deputado, vou perguntar ao senhor, vamos conversar sobre 2 assuntos. Assuntos municipais, já que nós estamos em ano eleitoral. Perfeito. E como o senhor está vendo o desempenho do governo do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Isso tudo você vai saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado federal Daniel Silveira. Deputado, eu queria lhe perguntar sobre as eleições municipais. Sim. Já está aqui, já está em andamento. Sim. Daqui a pouco nós teremos eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos do Brasil inteiro, em todos os municípios brasileiros. Exato. Claro que o senhor é um deputado da região serrana, mas eu já acompanhei o seu desempenho várias vezes, várias oportunidades, nas comissões temáticas lá na Câmara Federal, o senhor defendendo os interesses da região dos Lagos, da Baixada Fluminense, da capital do nosso estado, aqui do Rio de Janeiro, né, Niterói, São Gonçalo. Então o senhor não é mais, o senhor é um deputado mesmo do estado todo. A nível de estado. Isso é super importante para todos nós. Claro. Agora, como é que o senhor vai... Primeiro eu quero perguntar se o senhor acha que o seu partido, Aliança, né, vai poder estar organizado a tempo de disputar as eleições? Sim, então, eu acredito que sim, que teremos sim o partido pronto para as eleições, mas tem que ver se o presidente, analisar se o presidente Bolsonaro ele vai querer aplicar por conta de pessoas que realmente vão seguir essa onda, vão entrar sem o compromisso com a sociedade, sem o compromisso do que tem que ser feito a nível Brasil. Aquela famosa frase do presidente, menos Brasília e mais Brasil. Não adianta você dar mais Brasil se as pessoas que vêm nesse mais Brasil, nos municípios, não forem pessoas comprometidas. Então, se ele vai aplicar ou não, que é a questão. Aconteceu com o PSL. Sabe? Exato, é essa mesma onda, né? Sim. Pessoas que falavam sobre Bolsonaro, tem o governador de São Paulo, o brincante do Dória, né? Outras pessoas, outros governadores que vieram na onda e hoje já não assumem mais. Quer dizer, se polarizaram de uma maneira... tinha o claro interesse em captar eleitores e depois... sigo o meu barco aqui, quer dizer, então nós não queremos mais isso, queremos pessoas com comprometimento. E aí como é que vai fazer para ter certeza que aquelas pessoas têm efetivo comprometimento? É a convivência, é uma pesquisa social, como é que a direção partidária deve fazer para não é para não ter nenhum oportunista, não tem como na política existe, às vezes as pessoas vêm muito bem e se transforma, ou é seduzido, de alguma forma Isso. Acontece um desvio, diria, na visão do partido. O partido não gostaria de ter gente perdendo seus quadros, mas também, por outro lado, não quer ninguém nos quadros que não seja compatível com as ideias do próprio partido. Claro. É isso? É isso. O partido, nós vamos conseguir filtrar o máximo, na verdade até 2022, primeiro que nós já temos alguns suplentes, que já temos ali mais ou menos o controle sobre o que eles pensam, né? Não dominando o pensamento, não é isso, mas sabemos mais ou menos como é a linha de pensamento ideológica e liberal deles. Também sobre o outro filtro, nós mesmos faremos um filtro pela rede social, um filtro básico, que a rede social acaba demonstrando muito do que a pessoa é, porque as pessoas têm a necessidade de estarem o tempo todo expondo a sua vida, as suas opiniões políticas principalmente. O Brasil está num patamar político hoje que um garçom, há pouco tempo eu fui almoçar, ele me perguntou sobre a MP em votação e sobre um PL meu em votação. Então, quer dizer, um garçom que está bem politizado. Boa. Então,
Isso aí, para todos nós, é muito interessante. Isso aí é uma evolução social que vai modificar o Brasil daqui a décadas, isso é certo. Então a gente vai fazer esse filtro de uma forma evidentemente legal pelas redes sociais. O senhor acha que quem votou no Bolsonaro continua fiel a ele? Sabia das intenções? E também o senhor acha que o presidente está cumprindo o que se comprometeu com os seus eleitores, o compromisso assumido na campanha eleitoral? Sim, acho. Acho que a maioria das pessoas, 99%, ainda permanecem com o presidente. O presidente tem sim cumprido com 90% de todas as suas promessas de campanha, contudo, ele tem governado mais por medidas provisórias, né, que elas infelizmente devem passar pelo crivo do Congresso, devem ser pautadas e por vezes o Congresso ali, o parlamento senta em cima daquela pauta, não coloca em votação, não coloca a plenário, 120 dias ela perde objeto. Eu fiz até uma manobra há pouco tempo, ia se extinguir agora aí falando do meu mandato, para ajudar o governo sobre a carteira estudantil, né, que é sempre pela Uni, você paga R$35 e fica alimentando ali Partido Comunista e pessoas que são progressistas da esquerda. Como já ia caducar, dia 16 de fevereiro, salvo engano, vai caducar, eu peguei todo o teor, solicitei a Casa Civil e transformei em PL, ou seja, ela ainda que caduque, coloquei ela para tramitar novamente pela Casa, entra com requerimento de urgência para votação, projeto de lei. Virou um PL. Então não tem mais prazo, então ganhamos tempo e ganhamos a chance, mais uma vez, de brigar no voto no plenário. Então nós temos que articular contra a má vontade de alguns para a gente poder fazer o Brasil caminhar. Qual é a vantagem que o estudante que precisa ter a sua carteira de identidade, como estudante, a de não ter que ir na Uni? Isso. Já são muitas meia entrada, descontos em vários estabelecimentos, só que quando você tem que pagar R$35, agora imagina aqueles milhares de estudantes pagando R$35 para um único ente. E estava tão bem aparelhado que, por exemplo, se você chegasse com a sua carteira feita em outro órgão, o estabelecimento não aceitava, porque por osmose é como se a única fonte que poderia ser a emissora desse documento fosse a Uni. Quer dizer, não é isso, é um partido, o PCdoB ganharia, que é um partido comunista, radicalmente ideológico contra o Partido Comunista, as intenções deles são obscuras, então eles ganhariam, o governo perderia e o brasileiro perderia, os estudantes perderiam muito, então nós queremos que isso seja livre, 100% gratuita. Mas hoje já é livre, já é gratuita. Só que não, na Uni você paga R$35. Hoje ainda é Uni. É a Uni? Hoje ainda Você tem até outros órgãos que podem emitir, só que os estabelecimentos não aceitam. E a partir de quando que vai poder o estudante ter a sua carteira sem pagar nada? Aí quando o PL for aprovado agora, porque a medida provisória já vai ser basicamente caducada, né? Ela vai caducar. Então agora é só com o PL, mas já providenciei o requerimento de urgência para a gente colocar em votação e tentar brigar em plenário. Qual é a sugestão que o senhor dá para o estudante? É não fazer a carteira? Não fazer a carteira ou procurar. Não, procurem também, tem outros órgãos. Você vai até o Google, você vai perceber que pode ser emitida por outra entidade. E quando isso for feito e você for usar a sua carteirinha, primeiro brigar pelo seu direito. O Brasil tem que aprender a brigar pelos direitos. Não aceito, essa aqui não é emitida pela Uni. Quem disse, se foi por um órgão oficial, por que tem que ser pela Uni? Você não aceita o não. Vai lá e briga pelo seu direito. Tem que fazer valer. Deputado, eu queria perguntar ao senhor, os governantes estaduais, governadores, né? Gestores públicos estaduais estão tendo muitas dificuldades no Brasil inteiro. Muito. Aqui no Rio de Janeiro, qual é a sua avaliação do governador Wilson Witzel? Sim. Bom, a minha avaliação é que inicialmente ele começou a fazer um governo que levou uma febre de mudança às pessoas viram alguma coisa sobre a segurança pública, que são o tripé social, né? Segurança, educação e saúde. O primeiro tripé social, que é a segurança, né, o que garante o ir e vir da sociedade, a garantia, de fato, é a linha tênue entre uma anarquia e uma coisa republicana. O governador foi fazendo um bom trabalho e tudo mais, contudo, eu acredito que um grupo muito grande foi se aproximando e atrapalhando a governabilidade, foi seduzindo por várias vezes a sua opinião. Eu acho que ele foi um pouco suscetível a esse grupo. Então hoje eu não vejo o governo caminhando muito bem, acredito que poderia estar muito melhor, né? Salvo algumas críticas, algum ponto do governo, mas poderia estar muito melhor se estivesse caminhando junto com o Bolsonaro. O estado do Rio
é a vitrine mundial, né? Em tudo que se faz aqui no Brasil é o estado do Rio de Janeiro. Ele é vitrine, é vidraça, seja em qualquer aspecto, seja na educação, na segurança, na saúde, no carnaval, turismo, governo. Se nós temos um governo que não caminha bem, que não é atrativo ao resto do mundo, então a gente está perdendo muito. Então, por que não aglutinar no que está dando certo? Por que polarizar? Muito bem, eu queria subir a serra de volta. Sim. Eu vou muito lá em Petrópolis, adoro a sua belíssima cidade. A cidade é maravilhosa. Muito. Vou lá naquele restaurante ali no centro, na Majórica. Majórica, um bom restaurante. De vez em quando eu almoço lá. Aí tem um maître, tem uns garçons, e todo dia, eles estavam falando no seu nome para prefeito de Petrópolis. Alguns falam meu nome para prefeito. E então? Assim, não é a minha intenção, porque quando eu fui eleito como legislador federal. E hoje, como prefeito, se eu saio do Congresso Nacional, eu sou vice-líder de governo, o senhor, não sei se sabe, sou vice-líder de partido também, e eu nem sou base de governo, eu sou o próprio governo, porque eu apoio 100% o presidente e estou ali para isso. O meu medo é que eu esvazie a base de governo e entre um suplente que talvez não apoie o Bolsonaro, ele acabe perdendo força quando nós temos que colocar em 2022 110 deputados conservadores lá e governar o Brasil quase que um estalar de dedo, porque temos a maioria de votação, entra a maioria de votos, então se temos a maioria de votos, a MP entra, aprova. O pacote anticrimes, por exemplo, se tivéssemos 110 deputados, hoje conservadores base, com as bancadas que aglutinam também nos votos de base de governo e mais um voto ou outro ali solto, nós teríamos um pacote anticrime cheio, ou seja, políticos punidos, criminosos comuns punidos, sem esvaziar, aquele juiz de garantia o que foi uma absurdidade, não deveria ter passado. O presidente foi colocado entre a cruz e a espada para sancionar, ele foi estratégico. Se ele não sancionasse aquilo ali, ele ficaria mal com o parlamento. E ele teve que sancionar sabendo que não seria aplicado no Brasil, porque o próprio judiciário é contrário a isso e nem tem, apesar de ter receita própria, nem teríamos juízes suficientes. Tem comarca que trabalha com um juiz e muito longe uma da outra. Temos poucos juízes, não se aplicaria. Então o presidente sancionou e deixou que esvaziasse. Quer dizer, às vezes era forçado a tomar algumas atitudes. Então, se nós tivéssemos deputados comprometidos, isso aí é o papel da sociedade, analisar cada candidato e o deputado que está trabalhando, olha, esse aqui trabalhou, eu posso me orgulhar disso, estou muito orgulhoso de mim mesmo, fiquei em primeiro lugar nas votações que mais avançaram o Brasil, né, seja economicamente quanto socialmente, fiquei como o quarto deputado mais propositivo e entre os 10% mais bem avaliados. Isso para mim é uma grande vitória, primeiro mandato, tudo com base do povo e do governo e sem sensacionalismo barato, né, fazendo aquele toma lá da cá. Eu não tenho um cargo no Estado, não tenho ninguém nomeado, recusei porque eu não queria chegar lá à frente e não poder cobrar, eu preferi cobrar. Então, não tem nenhum cargo. Isso, para mim, é um motivo de levar à frente para que as pessoas compreendam. Quando você tem compromisso com si próprio, eu quero chegar em casa e ainda que o mundo esteja contra mim, as minhas filhas ela têm que me olhar e dizer que eu estou sabendo, meu pai está falando a verdade. Quando você perde isso, meu amigo, você perdeu tudo. Estou percebendo que o senhor está evitando falar da política municipal em Petrópolis. Não, perdão. Aí falando, acabei perdendo o fio. Desculpa. A política municipal, eu não tinha esse interesse, mas sim, vou apoiar um candidato lá, talvez, também apoiado pelo presidente, pela base do governo, para que a gente possa suprimir um grupo. Lá tem um grupo de 40 anos no poder, é uma cidade que arrecada muito. Tivemos somente um prefeito há muito tempo, Paulo Ratz, ele foi ousado, ele duplicou a Barão do Rio Branco. Nós temos problema Foi deputado federal também. Foi. Né? Temos problema em mobilidade urbana, a nossa saúde, o problema social a nível Brasil, né? Saúde, educação e segurança. Então nós vamos avançar muito e, claro, com o apoio do presidente, governo federal. É um link, um prefeito com um deputado com o presidente. Então fica muito mais fácil. Eu tenho acesso a todos os ministros abertos, então eu tenho essa facilidade de articulação, até por conta do meu trabalho, que vai muito reto, e temos o interesse sim de colocar o nosso prefeito lá, isso é certo. O deputado, já é chamado de prefeito. Deputado, profetizou? O senhor concorda que nesses últimos anos Petrópolis e muitas outras cidades têm andado para trás? Mas muito justamente por essa simbiose das pessoas entenderem que colocou o prefeito, não precisa mais cobrar. Isso é o erro. O prefeito, um bom gestor, ele faria mensalmente, dá para se fazer, uma reunião com as lideranças principais da cidade, seja de comunidade, da saúde, da educação, da segurança, e o prefeito presente, para mostrar aquilo que pode fazer, que é factível,
aquilo que está se tentando fazer se realizar, mas os impeditivos daquela causa, a sociedade, porque é um efeito formiguinha. Se você não sabe estar mal informado, como que você vai cobrar ou saber se está sendo feito? Você tem que replicar isso pela sociedade. Uma rede social ativa, por exemplo, eu termino o plenário e geralmente eu faço uma live para explicar o que aconteceu e tudo mais. Essa proximidade com o cidadão, para que ele se politize, vai ser o diferencial para que a gente tenha municípios que avancem. O município é arrecadador e vai para a União. Você conhece o Pacto Federativo, o senhor foi vereador, presidente de casa, meus parabéns. Acaba descentralizando esse dinheiro e se perde o controle. Eu acho que o município deveria reter esse dinheiro e fazer esse dinheiro girar no município, né? O menos Brasília e mais Brasil. Então, os municípios sim regrediram porque a sociedade também regrediu politicamente, aceitou, ficou resignada. O que move a sociedade é a indignação. E eu não estou falando aqui de conflitos civis, eu falo de um conflito intelectual, em que você possa analisar a questão e ser o principal fiscal do gestor público, do deputado e qualquer pessoa da área pública. Então, deputado, eu queria, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado. O senhor já fica convidado para um próximo. Me sinto lisonjeado. Eu quero aproveitar esse momento de agradecimento, agradecendo a sua presença aqui, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Perfeitamente. Bom, pessoal, olha só, eu queria deixar um recado muito claro para você, para sua família. Você é invadido o tempo todo na sua casa com várias notícias, fake news o tempo todo. Seja crítico de tudo que entra na sua casa para que você mesmo consiga tomar uma decisão. Não venda o seu voto em 2020, não pense na sua calçada, no seu portão, pense em todos os portões para que as pessoas tenham o serviço que é coletivo, que é a saúde, educação e segurança, que é o principal para que a gente possa caminhar, que o que você tiver, o seu vizinho também tenha. Não pense, entenda que quando você vai lá e vota na pessoa, você está dando um cheque em branco para ela, um documento em branco por 4 anos, ou 8, dependendo, e você será o culpado de tudo, ou então o campeão de tudo. A escolha é sua. Deputado Daniel Silveira, conversei aqui com o deputado federal Daniel Silveira, da bancada do Rio de Janeiro. São 46 deputados, né? 46. O senhor consegue transitar bem entre os parlamentares, mesmo os de outros partidos, de partido de esquerda? Sim, tem bom trânsito? Bom trânsito. Graças a Deus eu consigo, eu divido. Eu debato as ideias, não concordo com muitas, contudo, de forma personalíssima, não consigo agredir a pessoa. Eu acho que o campo das ideias é debatido. O parlamento, a própria semântica da palavra vem de falar. Então, você debater realmente, mas sem tentar ofender, tentando não ofender outra pessoa. Você não concorda com a ideia da esquerda, tudo bem. Você vai debater e mostrar que eles estão equivocados em certo ponto de vista. Tem bom relacionamento com o presidente Rodrigo Maia? Tenho um bom relacionamento, por vezes não concordo com muitas pautas ou muitas coisas que ele deixa de cumprir, porque ele quer equalizar um jogo que não é para equalizar. Eu acredito que nós podemos ser muito mais diretos no que o Brasil quer. Muito bem, conversei com o deputado federal aqui pela bancada do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Aproveite bem o seu final de semana e até segunda.